Bem, um folder bem interessante que você pode encontrar, tá certo? Na web, é esse folder aqui, né? O folder específico para uma escola chamada Colina do Sol, tá? É interessante você olhar uma série de folders como referência dentro do Behance. Olha aí como é que fica a estrutura dobrada do folder. Vocês estão observando? São duas dobras. E aí a direção da folha você determina, né? Aí você botou a criança na frente, aí liberte sua curiosidade, Escola Colina do Sol, solzinho lá na ponta, tá? Olha só que bonito. E aí você tem o projeto do folder aqui no Behance, tá? Bem legal, ó. Você observa como é que fica o resultado final. Aquilo que está colocado digitalmente, você tem que pensar como é que ele vai ser transferido para a forma impressa. Aí tem a parte de dentro que você imprime e a parte de fora, né? Aqui tem esse cantinho, né? Bonito. Aqui tem outro canto, aqui outro canto. Você consegue observar a maneira como as coisas estão organizadas, né? O título fica na capa aqui, né? Porque funciona assim, ó, gente. Funciona assim, ó. A capa, certo? Geralmente vai ficar nessa parte aqui direita da folha, da parte de dentro, tá certo? Você vai dobrar para fora, aí ele fica como capa. Mas no começo parece que está para dentro, entendeu? E aí isso é bem legal, pensar como é que você vai organizar isso. Você consegue ver aqui, ó, o texto aqui é alinhado à direita, bem bonito, ó. Aqui tem uma bola com um título bem grande chamado Eu Amo Fazer Arte, Ciência e Matemática, tá? No meio, embaixo tem outro tipo, ó, contacte-nos. Nosso objetivo é fornecer um aprendizado pronto para o uso em um ambiente. Ó. Essa coisa de colocar um círculo e um texto maior realçado dentro desse círculo para fazer o contraste com os outros elementos de dentro das abas do folder é interessante pensar, tá certo? E aí o que é que você consegue observar? No programa que você for levar digitalmente para o programa, você tem que fazer as dobras virtuais, ó. Certo? Vocês fizeram isso no Canva, não foi? Tem a oportunidade de fazer isso no Canva, não foi? Você também vai fazer isso no Illustrator, no Photoshop online ou em qualquer outro tipo de programa que você tem como opção. Ó, a parte de fora, uma parte do folder fica de uma cor, tá? A outra parte fica desta cor. Olha que legal, bem bonito, né? E aí você tem a parte da frente e a parte do verso. Por isso que é importante você ter dois arquivos com artes diferentes. E dentro dela você tem essas artes específicas. Tá? Olha aí o resultado final. Isso aqui é digital, tá? Não está impresso. Tá? Isso aqui é como se fosse duas folhas digitais abertas. Tá certo? E aí você consegue ver o resultado só depois que imprimir. Tá certo? Mas a ideia é que você possa o tempo todo fazer digitalmente, mas pensar no resultado final daqui, tá certo? E aí é isso que você tem que fazer, a projeção de espelhamento entre o que está no computador ou no smartphone e o que vai ficar dentro do seu dentro do papel, que vai ficar na forma de tinta, né? É bem interessante pensar nesse tipo de coisa. Aí o que você consegue observar? É uma arte muito bem feita, tá? Que disponibiliza muito bem os textos, né? Você tem textos informativos, mas os textos informativos não estão todos do mesmo tamanho, né? Existe uma preponderância de textos com fontes maiores em relação a textos com fontes menores. Os textos com as fontes maiores são aqueles que têm a informação principal, e junto dessa estrutura, o que você tem é um conjunto de imagens ilustrativos, você tem fotos, certo? E alinhamentos específicos de acordo com as necessidades do... Olha só, aí aqui ele fez adaptações, né? Colocou na forma de banner, enfim. Você pode pegar uma parte do folder e criar uma arte grande também. Você vai adaptando para criar uma identidade visual que não só contemple folders, mas que contemple outros materiais impressos que vão ficar, por exemplo, na parede do local específico, né? Aí dá super certo, né? E aí tem uma série de projetos aqui de folder. Isso aqui foi feito no Photoshop, né? Uma série de projetos que vocês podem checar, né? Olha, tem outro aqui, ó. Muito legal. O importante é que você possa ficar checando as artes que estão disponíveis para você. Aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto, tá abrindo. Beleza. Olha só.
aqui é um outro folder, esse aqui é o fechado, ó, vocês estão vendo? E aí ele é aberto, fica assim, aqui é cardápio, modelo de cardápio. Estão conseguindo observar? Pronto. Olha aí. A parte de dentro são 3 artes diferentes em uma, ó. E aí uma parte você tem a imagem destacada dos produtos, numa outra parte você tem os preços específicos de cada um dos produtos, né? Imagens específicas escolhidas a dedo, né? Pela pessoa. Aqui tem o cardápio deles, né? Olha que legal. Não, aqui ainda é o folder, só que não todo aberto, ele está parcialmente aberto. Porque você pode, tá certo? Ó, você pode fazer várias dobras e vai observando as imagens que vão aparecendo para você. Olha que legal essa estrutura aqui, ó, certo? Aí você pode colocar o preço das coisas com os títulos, né? E aí, só que aqui no caso específico, isso aqui é mais um exemplo de folder. Você tem que entender que a gente passou um trabalho baseado no afrofuturismo, no amazofuturismo e no cyberagression. E aí você tem que adaptar. O importante é você saber distribuir as informações de acordo com as suas necessidades, tá certo? E aí chequem esses modelos alternativos de folder que vocês podem ter aqui, tá certo? No Behance, para poder criar o seu material. Olha só, esse material como está super bonito também, ó. Aqui é um outro folder. Aí aqui ele coloca o tipo de fonte que foi usada, tá certo? Olha que material bonito. Você tem a estrutura da imagem, você tem a estrutura do texto, você tem a estrutura de disponibilização. Olha, ele definiu claramente, aqui eu vou colocar o texto, aqui eu vou colocar o título, em contraste com o texto menor que explica as informações. Embaixo eu vou colocar a imagem, certo? Você tem a liberdade de mover, certo? Colocar os elementos no lugar que você quiser. O importante é você saber organizar previamente onde você vai botar cada informação, tá certo? Na parte digital. E é isso que a gente vai tentar mostrar agora, tá certo? Como é que você tem uma estrutura básica de texto, né? Olha só, vai se repetindo, né? Quando você tem o Illustrator aqui, abriu as duas abas, né, gente? O que você vai ter que fazer? Você vai primeiro mexer numa parte e depois mexer em outra parte, né? Então você tem que primeiramente saber, tá? Saber distribuir as linhas guias, né? De dentro do texto, tá? Ó, aqui nós temos uma linha guia, não é? Aí nessa linha guia, o que você vai fazer? Você vai colocar no tamanho, tá? Ó, vai pegar duas linhas guia e vai separar, vai colocar mais ou menos no tamanho necessário, ó, para divisão das fatias, né? Aí o que você vai fazer? Dá o zoom. Aí você vai começar a trabalhar em cada uma dessas áreas, ó, isoladamente, ó. Vocês estão vendo, ó? Tem uma linha guia aqui, outra linha guia. Você criar do zero, é assim que você tem que fazer, tá certo? Em qualquer uma das artes, mas definido. Por exemplo, aqui você vai criar um quadrado maior, tá certo? Que você vai colocar o pano de fundo, certo? Vai colocar qualquer cor, tá? Desse pano de fundo, apenas para ilustrar. Pronto, certo? E aí, agora que você tem um pano de fundo para ilustrar, o que você vai fazer? Você vai definir exatamente o que você vai colocar dentro de cada parte, certo? Você vai colocar dentro de cada parte. Aí você vai criar outros quadrados abstratos, tá certo? Definindo especificamente o que você quer colocar, tá certo? Dentro do seu material. Pronto. E aí você vai multiplicar esses quadrados, certo? Isso aqui é apenas um esqueminha, tá certo? Para você ter mais ou menos ideia de como é que você vai organizar isso, tá bom? Você vai duplicar novamente aqui, ó. Você tá vendo? Pronto. Ao fazer esses quadrados, agora o que você vai fazer? Você vai criar subsetores de onde é que você vai definir, ó. Você pode... geralmente a capa do folder, da parte de dentro, vai ficar no canto de cá. Então você pode começar pela capa. Então aqui você vai colocar, você vai disponibilizar a informação. Vou botar assim, ó, título, certo? Selecionar uma fonte que te agrade, mas título. Pronto. Colocar bem grande a fonte para definir a estrutura que você quer. Pronto.
E aí, o que você vai fazer logo em seguida? Você vai duplicar e colocar subtítulo. Isso aqui é só a estrutura. Subtítulo. Pode botar com uma letra um pouco menor, tá certo? Sem problema. Subtítulo. Estão vendo? Aí, logo em seguida, o que você vai fazer? Você vai selecionar uma região para colocar, para definir onde é que você vai colocar imagem. Você pode dizer. Colocar de outra cor aqui. Colocar um branco. Pronto. Aí você vai pegar aqui e dizer, colocar a estrutura. Definir. Imagem. Principal. Certo? Isso aqui é na forma bruta. Isso aqui é a primeira coisa que você vai ter que definir, certo? Você vai ter que pensar o que você vai colocar dentro de cada parte do seu material, certo? E aí, aqui embaixo, você pode repetir esse quadrado com esse esqueminha e colocar assim, ó. Informações sobre a empresa, logotipo, tá certo? Ao montar essa estrutura básica, tá certo? Ao montar essa estrutura básica, você vai tendo mais ou menos um parâmetro de organização de elementos, tá certo? Pronto. Logo após isso, aí você, por exemplo, aqui vai querer colocar um texto explicativo. Ó, aqui é a parte de trás do seu material, certo? Quando ele ficar aberto, isso aqui vai aparecer como se fosse a última parte. Então você vai ter que definir outras informações aqui para finalizar. Você pode querer botar uma imagem de fundo também, sem problema. Aí, na outra parte, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, colocar informações maiores, tá certo? Informações maiores, detalhadas sobre a empresa ou sobre o movimento artístico que você está querendo falar. No caso, você está falando de afrofuturismo. Aos poucos você vai dando imagem, tá certo? Aí você pode colocar informações específicas principais, certo? E logo em seguida, informações específicas secundárias, certo? Isso aqui é só o começo da arte. Você está montando o esqueleto da sua arte, tá bom? Só numa fatia, porque a outra ainda está em branco. Eu estou só dando um exemplo de como é que você vai compor a fatia. Pronto. Aí, após definir mais ou menos a estrutura de como é que você vai trabalhar com isso, o que você vai fazer? Você vai atrás das imagens para colocar e vai atrás de escrever os textos, tá certo? Em documentos à parte, tá certo? Você vai, por exemplo, aqui no Word, tá bom? Você vai aqui no Word, ou qualquer documento de texto, e vai abrir o documento, e ao abrir esse documento, você vai dizer o que tem em cada parte, o que deve ter em cada parte do seu texto, tá certo? Só vai abrir. Capa. Escrever. Texto de capa. 2 pontos. Texto de trás da parte central do folder. 2 pontos. Texto da última
seção do folder aberto, certo? Você tem que planejar tudo. Pronto. Aí você vai escrever aqui o texto. Informação 1, informação 2, informação 3, certo? Pronto. Aí todas as informações você vai ter que ter planejado aí, tá certo? E aí você volta, depois que tiver tudo escrito, você volta e disponibiliza aqui esse material, tá certo? Disponibiliza o seu texto. Outra coisa que você vai ter que ter, tá certo? É as imagens separadas, tá certo? As imagens separadas. Você vai pegar todas as imagens que você precisa, não é? Imagem 1, e vai colocar numa pasta. Ou se você já tiver separado no documento, você já vai colocando, tá? De acordo com as suas necessidades, tá certo? Só que o que acontece, ó, as imagens, quando você desloca, elas ficam com fundo branco, né? Fica com fundo branco. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar, vai ter que tirar o fundo delas, tá certo? E para trabalhar o fundo delas, para tirar o fundo delas, o que você vai ter que fazer? Vai ter que levar para o Photoshop. E aí chega mais uma dica, que você vai fazer é abrir o Photoshop, tirar o fundo das imagens, salvar novamente essas imagens e levar para o Illustrator, ou trabalhar a própria arte dentro do Photoshop. Estão entendendo? E aí dá certo, tá certo? E aí dá certinho, tá? É isso que você vai ter que fazer, tá bom? E aí, depois que todas as imagens sem os fundos estiverem extraídas, tá certo? Você pode usar também o Remove VG para poder facilitar, né? Remove VG, tá? Vai lá, tira o fundo, joga para dentro da imagem e distribui, tá certo? E aí depois que você tiver tudo pronto, todas as imagens e textos separados, aí você volta para o seu folder e continua definindo as cores, definindo a fonte, saber exatamente o que você quer. O que você vai fazer? Você vai ver agora o planejamento da outra parte e fazer a mesma coisa, tá certo? Só que agora você vai colocar outras informações, certo? Você vai colocar outras informações. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da fonte. Pronto. Certo? E aí criar do zero, gente, é sempre assim o processo. O processo é um pouco mais demorado. Por quê? Porque o planejamento é totalmente diferente, tá certo? Pronto. No final, quando tiver impresso, você vai mandar imprimir o seu material, eles vão ficar em formatos completamente diferentes. Conseguem perceber? E aí mas você tem que ter a estrutura prévia, né? Aí você vai abrindo as caixinhas de texto, ó. Vai organizando aos poucos. Ó, tá vendo? Vai dizendo aonde você quer colocar os textos. Ó. Também, tá certo? E aos poucos o seu material vai assumindo forma, tá bom? Isso aqui é um modelo bruto, é uma casca bruta, tá? E aí aos poucos você vai dando imagem, vai construindo seus materiais, tá bom? Mas separem sempre as imagens em PNG, certo? Abram 2 arquivos, separem as imagens em PNG, sem fundo, né? Definam os textos que você vai colocar, tá certo? Digam em qual lugar os textos vão estar. Certo? Os textos da parte de dentro e os textos da parte de fora. Parte de fora do folder. Pronto. Você vai escrever os textos principais. Certo? Então envolve uma série de coisas o folder, porque é o texto que você escreve, são as artes que você vai trabalhando, né? São as imagens que você vai trabalhando. E aos poucos você vai dando visibilidade, né? Se eu quiser, por exemplo, pegar essa imagem da Pocahontas, certo? Que eu coloquei
que eu mostrei, né, que a Ayla mostrou aqui, você pode colocar, certo? Agora tem que saber, tá? Pronto. Você tem que saber exatamente o que você vai pegar aqui, tá certo? Da imagem, tá certo? Pronto. Criei máscara de recorte, você pode colocar aqui, por exemplo, ao invés de botar um texto, você pode ir colocando aqui na parte de trás, ó, certo? Pode ir adaptando a forma que você quer disponibilizar no seu material, tá? Ó, certo? E aí vai colocando, né? Deixa eu colocar aqui. Amazofuturismo, Pocahontas, né? Certo? Você vai colocando. Certo? E aí é basicamente isso. Você vai, tem que saber distribuir exatamente os elementos que você quer. Aos poucos você vai construindo o seu material, certo? Você quer pegar uma outra imagem, tá? Você quer pegar uma outra imagem em cima das artes que foram enviadas. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa arte aqui que a Sabrina fez e colocar lá, né? Como ilustração, você vai selecionar e colocar. Mas vai definir a região específica que você quer ocupar essa arte. Você vai separando aqui direitinho, né? Pronto. Criei uma máscara de recorte, defini exatamente o que eu quero. Agora eu vou ter que dizer qual é a região em que eu quero colocar esse material, tá? Aí depois você vai trocar as cores, vai trocar os fundos, né? Vai definir exatamente a região que te interessa mais, tá certo? E aos poucos você vai compondo o seu material, certo? Beleza? Então é isso, é uma arte bruta. O que você vai, o que você tem que fazer? Pensar exatamente nos elementos que você vai ter que colocar em cada fatia, ok? Então essa é a dica que eu teria para dar para vocês, tá certo, gente? Então pensem nisso direitinho e me deem um retorno sobre as artes de vocês. Pensem em como é que você vai distribuir cada elemento em cada parte do seu material e depois me retornem com isso, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.